Esta é a história do dia da Rádio Observador. O que vamos perceber nos debates frente a frente? Partimos para o sorteio que vai definir quem vai debater com quem, nos frente a frente com os cabeças de lista das europeias que vão decorrer aqui na Rádio Observador. Vão ser os únicos antes das eleições. Serão no total 7 debates, os únicos frente a frente da campanha, depois de os partidos terem recusado o modelo proposto pelas televisões. Sebastião Bugalho, António Tanger Correia, João Coutrinho de Figueiredo, Catarina Martins, João Oliveira, Francisco Paupério e Pedro Fidalgo Marques, que têm participado nos debates a 4, vão, a partir desta semana, debater também a 2, na Rádio Observador. Por que é que os frente a frente são importantes? O que é que se aprende sobre os candidatos que é mais difícil de ver nos debates mais alargados? Quem estará mais à vontade neste formato e quem corre mais riscos? Que temas não vão ficar de fora? E porquê é que o PS, de Marta Temido, decidiu não participar? Vou conversar com o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador, que passou os últimos dias a falar com os vários partidos para montar estes debates frente a frente. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a história do dia. Segunda-feira, 20 de maio. Bem-vindo, Rui Pedro. Olá, Sara. Rui, porquê é que quisemos tanto ter debates a 2? Porque somos incríveis. Além disso. Porque os debates a 2 ajudam muito a pôr em confrontação os candidatos, ou seja, eles próprios acabam por expor mais fragilidades, mas também mostrar mais um pouco, porque os debates, quando têm muita gente, às vezes dispersam-se, há pessoas mais apagadas, e aqui obriga mesmo ao choque direto, ao próprio debate entre os dois. E isso é uma vantagem, principalmente quando estão em confrontação ou a mesma área ideológica para marcar diferenças, ou quando são áreas ideológicas diferentes, precisamente para firmar essas diferenças e para os colocar nessa confrontação ideológica. Especificamente sobre isso, a diferença entre debater a 4 ou debater a 2 é mais evidente no confronto esquerda-direita ou nos confrontos dentro do mesmo campo político? Eu creio que ela pode ser mais acesa entre campos ideológicos diferentes, porque muitas vezes cria alguma crispação entre os dois debatentes. Vamos imaginar, se há um debatente que é a favor da imigração e outro contra, isso é um tema que cria muita fricção. Se forem os dois da mesma área e defenderem o mesmo, não. Por outro lado, há um outro lado da moeda, que é, normalmente, se os dois forem da mesma área política e forem partidos que se dirigem para o eleitorado muito parecido, o que vai acontecer é que eles estão a disputar eleitorado. Portanto, do ponto de vista da utilidade de disputar voto direto, torna-se muito mais eficaz este tipo de debates. E mais útil também para o eleitor, porque percebe dentro da mesma área política como é que funciona um candidato e como é que funciona outro que está ali mais ao lado? Sim, por exemplo, se formos ver um partido ambientalista, mais à esquerda moderada, um partido que, por exemplo, possa defender mais os direitos das minorias, que seja um partido a favor do combate às alterações climáticas, por exemplo, entre Bloco de Esquerda, PAN, o próprio LIVRE, são partidos muito parecidos, que depois podem não encaixar exatamente assim na família europeia, mas que é muito importante a confrontação entre esses partidos para se perceber as diferenças ideológicas. E muitas vezes, quando alguém é de um campo ideológico, as pessoas às vezes mais facilmente se definem. Eu voto sempre à esquerda ou voto sempre à direita. E dentro desse campeonato tentam escolher de acordo ou com o rosto, ou se gostam ou não do candidato, ou algumas nuances ideológicas que existem. E é importante os debates precisamente para perceber isso. Aliás, quantas vezes, para falar de uma forma mais coloquial, que as pessoas também possam compreender de forma mais direta, as pessoas não dizem: eu estive a ver o debate e ele é fraquinho, não dá para aquilo. E essa percepção junto do eleitor, se
o candidato é assertivo, se sabe do que está a falar, é muito importante nos debates. E nesse aspecto até nem tem a ver propriamente com a pessoa que tem à frente, mas com aquilo que demonstra. Claro que eles têm todos aquele media training para treinar aqueles tiques, palavras que não devem dizer, não começar frases por não mostrar uma postura de fraqueza, quando estão perante as câmaras não apertarem a mão de forma mole, ou que se note isso. Há todo esse tipo de truques, mas é bastante importante do ponto de vista do eleitor a forma como os debatentes acabam por se contrapor. No caso da Rádio Observador, o som também é muito importante. Se está com uma voz mais fraca, se responda de forma frouxa, tudo isso é importante para depois, pela forma como o candidato acaba por se mostrar ao eleitorado. Suponho que seja ainda mais importante no caso dos eleitores indecisos, que é uma margem muito grande que temos visto nas últimas eleições. Sim, os eleitores indecisos acabam por ter que, muitas vezes, os indecisos e abstencionistas são um grande desafio, porque os indecisos, na verdade, sabem que vão votar, mas não sabem em quem, mas são muito apetecíveis do ponto de vista dos candidatos, porque não aparecem ainda nas sondagens, né? Portanto é sempre voto que podem ir buscar. O outro desafio é ir buscar os abstencionistas. Essa indecisão também é preciso conquistar, porque alguém que está muito determinado a ir votar um candidato provavelmente vai fazer esse esforço. Alguém que está indeciso e acabou por não se decidir, pode decidir ir para a praia porque vai estar ao ótimo tempo no dia das eleições e, portanto, acabar por tomar uma opção por não definir esse sentido de voto. Isso é um grande desafio para os próprios candidatos e, ao contrário do que toda a gente diz, que e os debates, as notas, nós estamos à vontade na Rádio Observador porque o vencedor já começou há alguns anos, ainda antes da generalização absoluta das notas e painéis nas televisões. E há pessoas que criticam muito isso, dar notas, qualificar, quantificar, classificar, mas o que é certo é que tem havido um interesse cada vez maior dos eleitores, a abstenção tem baixado e, portanto, tem sido um instrumento também a favor da democracia. Todo este escrutínio permanente, dar-se notas, acaba por ser importante. Claro que nós podemos ser suspeitos para falar nisso, porque damos notas aos debates, porque promovemos que haja essa discussão, o pós-jogo, se quisermos assim dizer, o pós-debate, mas eu acho que isso é importante, principalmente para que esses indecisos e também os abstencionistas optem por um caminho, porque ficar em casa é que não decidem nada. Tu passaste os últimos dias, semanas, a conversar com os vários partidos e com as várias candidaturas para, em primeiro lugar, conseguirmos ter estes debates frente a frente, em 2 rondas, não é? Cada um dos candidatos vai fazer 2 debates e percebeste que a esmagadora maioria dessas candidaturas, dos partidos com assento parlamentar, estava disponível e com vontade de o fazer, tanto que aceitaram que não fosse apenas mas 2. O PS não aceitou. É possível fazer alguma leitura política ou estratégica dessa decisão da candidatura de Marta Temido de não aceitar estes frente a frente? Sim, a justificação da candidatura de Marta Temido acaba por ser a indisponibilidade de calendário num primeiro momento. Mas nós tínhamos uma proposta bastante ambiciosa, inicialmente, e esta continua a ser e num formato muito interessante, que era ter todos os frente a frente, toda a gente em comum. Avançámos depois para uma proposta que respeitava mais o calendário, mas que, se quisermos, isso me permite a expressão, é até mais sexy, porque há uma tensão, e permitiu-nos ter um sorteio tipo Champions League, de haver atenção e nas sedes de campanha estarem a assistir, como nós sabemos que estavam, no YouTube ao nosso sorteio e a ver quem iam debater. Toda essa atenção traz, obviamente, que numas eleições como as europeias é necessário haver métodos e formas criativas para chamar a atenção dos eleitores. E essa predisposição para o debate destes 7 partidos foi importante. O PS quis estar de fora porque não quis esse risco, provavelmente não quis expor a candidata. Obviamente que a resposta oficial não é esta, mas nós também temos percepções e naturalmente que eu sei bem no contacto dos partidos a total disponibilidade que dei e que nós, Observador e Rádio Observador, demos de horário, de tudo o que fosse possível para poder acomodar. Obviamente que os debates não são só a duração que vão ter. É a preparação. É a preparação e perdem muitos dias e compreendemos tudo isso. Mas o Observador iniciou estes contactos praticamente há um mês. Senão... Mas isso significa que pode haver no Partido Socialista a percepção de que a força de Marta Temido é no contacto com as pessoas na rua e não tanto nos debates? Os debates não lhe têm corrido bem?
ou que a força dela é a percepção que as pessoas já têm dela. Ao contrário do que se diz, e houve até uma sondagem há um ano e meio, 2, em que Marta Temido ainda estava no governo e era uma ministra impopular, e saiu numa circunstância que não foi pela porta grande, mas lembro-me também de outros estudos de opinião, nomeadamente um feito na noite das autárquicas, em que a Marta Temido era mais favorita e tinha o melhor resultado nessas sondagens do que Pedro Nuno Santos até para Primeira-Ministra. Ou seja, é uma figura que tem um ativo eleitoral. Não sei de onde é que ele vem, obviamente que será da gestão da pandemia. Não sei se o PS quer preservar a Marta Temido da pandemia, que sofreu com este povo, que parecia, que dava a cara, que chorou como humana e de uma forma que conseguiu humanizar a sua figura, que foi genuína, não estou a dizer que não foi, não forçou esse choro. Se quer preservar essa imagem e não uma imagem de impreparação para os temas genéricos, ainda para mais em confronto com alguns adversários que têm um domínio completo e transversal de todos os temas. Sebastião Bugalho discutia ou comentava todos os dias por 2 motivos, por tudo e por nada, não é? E sobretudo, não é? Era um tudólogo e informava-se naturalmente no campo político e da governação e portanto está muito bem preparado para vários dossiês. João Coutinho Figueiredo foi líder de um partido. Catarina Martins também. João Oliveira tem muitos anos disto. João Oliveira também foi líder parlamentar do PCP e, portanto, são altamente preparados e conhecem transversalmente todos os temas. A Marta Temido, naturalmente, conhece melhor a área da saúde e, claro, que também se prepara para os debates e para os temas europeus, mas, naturalmente, não terá o mesmo à vontade e transversalidade de temas do que outros e, por isso, provavelmente, o PS está a tentar protegê-la. Não sabemos se isto é ou não eficaz. Vamos saber mais tarde e quando saírem novas sondagens, porque as primeiras que saíram até davam o PS à frente e, portanto, também há um bocadinho naquela estratégia de não cometer erros. Já voltamos à conversa com Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Na segunda parte vamos olhar para como têm corrido os debates a 4 e as entrevistas dos candidatos e antecipar os temas quentes dos Frente a Frente na Rádio Observador. Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima. Que raio de coincidência, no dia 13 de maio. E, a partir desse momento, o Papa Wojtyla nunca mais deixa de olhar para Fátima. Episódio 1. O Anticristo, em Fátima. Matar o Papa é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um novo episódio a cada terça-feira. Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série, já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Rui, os cabeças de lista, falámos sobre isso na primeira parte, têm-se multiplicado em entrevistas e já têm uma semana de debates a 4. Alguns são políticos com muita experiência, antigos líderes de partidos, como demos os exemplos de Catarina Martins e João Coutinho Figueiredo. Outros são muito jovens. Como é que isto tem corrido a uns e a outros? Bom, em primeiro lugar, parece-me que Sebastião Bugalho tenta aproveitar precisamente o à vontade que tem num estúdio de televisão a seu favor, não é? Tenta em algum momento também, parece-me, controlar-se para não ter algum tipo de agressividade física, para não ser muito ostensivo com os outros debatentes, porque, por exemplo, tinha aquele caso com o Miguel Prata Roque, em que é uma imagem que não passa muito bem porque demonstra algum descontrole. Normalmente os eleitores querem controle por parte dos candidatos. Queres dizer com isso é que controlar alguma daquela intensidade que ele coloca em alguns momentos? Estou-me a lembrar de um momento do primeiro debate em que ele se vira para Francisco Paupério e diz: está-se a rir do quê? Esse tipo tem havido controle nesse aspecto, mas obviamente cada pessoa tem a sua personalidade e não deixa de ter o seu estilo
porque é uma coisa que está, obviamente, sai naturalmente, e mesmo nesse estúdio, nesse ambiente controlado de estúdio de televisão, naturalmente muitas vezes as pessoas têm que sair daquilo que são genuinamente. João Coutinho Figueiredo tinha expectativas muito elevadas e, portanto, corre contra esse prejuízo de as pessoas terem uma expectativa muito elevada daquilo que ele vai dizendo. Foi líder partidário, tem uma experiência enorme. Catarina Martins também tenta agarrar temas muito específicos, como a extrema-direita, e tem mostrado algum profissionalismo. António Tanger Correia parece-me que está a tentar sobreviver. Eu acho que se André Ventura tivesse alguma dispensa onde pudesse colocar António Tanger Correia até ao dia 9 de junho, colocaria. Escondido. Escondido, exatamente. E ser ele próprio o candidato. Agora, isso quer dizer que as gafes de António Tanger Correia, as teorias da conspiração vão ter um efeito que vai dizimar o Chega? Não sei. Não sei se para os eleitores do Chega é muito importante o protagonista. Ou se o mais importante é continuar a dar força ao partido de André Ventura com base nesse princípio que é antissistema e anti o que está estabelecido, e normalmente estas eleições que servem para cartões amarelos, para sinais, se não vão ser uma continuidade daquilo que aconteceu nas legislativas. E, portanto, António Tanger Correia não está a ser um bom ativo, não está a acrescentar mais votos ao Chega, mas também não sei se o Chega precisa. André Ventura é capaz de amar pelos dois, não é? De ganhar pelos dois. E, portanto, nesse aspecto tem corrido mal António Tanger Correia. Nos challengers, nos mais jovens, por exemplo, eles têm aproveitado melhor as baixas expectativas que havia em relação a eles por não serem conhecidos? Sim, Sebastião Bugalho também é jovem, mas é um jovem que depois lá está, representa um grande partido, e portanto eu diria que os outros dois são um bocadinho o chamado, isto não é depreciativo, mas até no Flashing Meadows, no US Open, é muito utilizado o Slumdog, não é? Ou seja, são quem ninguém acha que vai ganhar, e de facto é um outro campeonato. Eu creio que Francisco Paupério tem aproveitado mais isso do que Fidalgo Marques. Recebeu muitos elogios, aliás, depois do primeiro debate. Mas mesmo os que o criticam, dizendo que apesar de tudo é um vazio, sabe sobre todos os temas, mas pela rama, estão a puxar por ele, estão a dar-lhe visibilidade. Ora, o livro vem numa trajetória crescente, parece-me que está a aproveitar até ao momento mais isso. Naturalmente que é uma oportunidade de ouro, porque nestes debates todos têm o mesmo tempo e a mesma exposição. E, portanto, nesse aspecto, quem vai ter menos exposição é o Partido Socialista, porque não aceitou ouvir uma rádio com uma audiência brilhante como a Rádio Observador. Há temas em que uns e outros candidatos estão em maiores dificuldades. Há temas em que já se sabe que alguns candidatos vão tentar evitar. Eu creio que sim. Por exemplo, no caso falando agora daqueles que têm ambições de vencer as eleições, eu creio que no caso de Sebastião Bugalho, todo aquele peso da direita europeia, da austeridade vinda de Bruxelas, do PPE e tudo o que for possível juntar aí, creio que será uma forma. Sebastião Bugalho tentará fugir dessas matérias. Marta Temido, não propriamente a pertença aos SND não é um grande problema, o facto de Costa ir para a Europa também não é, mas o facto de ter pertencido ao governo anterior e toda a experiência na saúde, teve uma fase final não muito interessante, poderá fazer com que ela fuja de temas que remetam para a governação. É fácil, porque obviamente não se está a discutir o que é que foi o estado da saúde no governo de António Costa, mas quererá sempre fugir daí e fugir do último resultado eleitoral, que é uma derrota, e de leituras de dar isto ser uma segunda volta das legislativas, porque o PS perdeu, portanto não vem com uma dinâmica de vitória. E, portanto, também aí são temas evitáveis. António Tanger Correia, acho que tem que evitar os temas que ele próprio, a cabeça dele, decidiu trazer para debate, porque vale mais responder apenas às perguntas que lhe fazem sobre matérias que estão a ser discutidas, porque se for puxar do que escreveu no passado, do que disse e do que pensou, aí eu acho que ele tem que fugir dele próprio. E nesse aspecto, pronto, creio que são assim os temas mais. Podíamos ir um a um, mas
João Oliveira, a questão da Ucrânia é sempre complicada para o PCP, a saída do euro também é algo que assusta, algo que também se pode juntar aqui o próprio Bloco de Esquerda relativamente a essas posições que nem sempre são claras relativamente ao euro, e portanto tudo isto são temas que queimam mais esses candidatos e que naturalmente eles quererão fugir ou pelo menos justificar-se, e em alguns casos até podem ganhar em desmistificá-los. E são temas que seguramente vão estar também nestes Frente a Frente, na Rádio Observador, que começam esta semana. Obrigada, Rui. Obrigado, Sara. Rui Pedro Antunes é jornalista e editor de política do Observador. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Até amanhã.